a todos. Como o Esther falou, eu vou trabalhar o tema das desigualdades em geral. Como todos disse também, eu sou educadora popular, educadora feminista, portanto, eu não tenho o hábito de utilizar PowerPoint. Esse será o primeiro momento da minha vida que eu estarei utilizando PowerPoint. Então, se der alguma coisa errada, vocês têm um pouco de paciência, tá? Porque não tinha como. Como eu vou trabalhar com número, eu trouxe. Então, eu acho que gosta de experimentar alguma coisa na vida. O tema das desigualdades, ele é um tema bastante complexo, né? Então, a gente desigualdades de direitos humanos no Brasil. Então, ele é um tema muito complexo e a gente tem muitas formas de abordar e poderia passar o dia inteiro fazendo isso aqui hoje. Então, para não passar o dia inteiro só eu falando, né, e a gente poder dialogar, eu fiz alguns recortes que a gente tem que fazer para poder trabalhar, conversar com vocês sobre esse tema. Então, eu dividi essa conversa da gente em dois blocos. No primeiro bloco, eu vou apresentar algumas conceituações e definições e princípios políticos mais gerais, para no segundo momento a gente poder olhar alguns números que eu trouxe, tá? Então, a ideia é que essa minha fala, ela prepare, forneça para vocês alguns elementos para refletir sobre a relação entre desigualdades e direitos humanos, e mais especificamente entre desigualdades e direito à educação, que é o tema que Denise vai tratar. Eu não vou entrar no tema do direito à educação, tá? Esse é o tema de Denise e é o tema do curso. Então, é só fazer esse panorama, né? Isso porque eu acho que a primeira coisa que eu acho muito importante a gente demarcar é que, independente, seja lá o que for, de consensos a números, a gente não tem nem consensos em números no campo das sociedades humanas, uma única definição do que seja tal coisa, ou seja, o que significa um determinado dado, o que significa um determinado conceito. Conceitos e também a forma como a gente lê os números, eles são relacionados aos modos políticos, aos modos como a gente compreende uma determinada sociedade. Então, não é como a semana passada vocês viram com a Heloísa, né? Não existe uma definição única do que seja direitos humanos, portanto, também não vamos encontrar definição única do que seja desigualdade ou interpretação única do que seja desigualdade. Eu acho importante fazer essa marcação aqui logo de cara, porque as colocações que eu vou fazer também estão relacionadas ao modo de olhar direitos humanos e desigualdades, né? Então, e além de tudo, uma outra coisa que eu acho importante nisso é a gente ter a certeza de que, mesmo nos momentos em que parece que não existem mais disputas ideológicas, a construção do conceito, a construção do modo de entender a realidade também retrata uma visão ideológica. Ou seja, a ideologia como um modo da gente entender as coisas, entender como a sociedade funciona e criticá-las ou não. Então, esse eu acho que é uma coisa importante. Pegando, semana passada, a Heloísa definiu o conceito, eu não estava aqui não, mas eu olhei o material. Ela definiu, ela fez uma apresentação de direitos humanos, da definição de direitos humanos para vocês, que é a mesma a partir da qual eu vou trabalhar agora. Tá? Heloísa, dentre outras coisas, ela disse o seguinte, que direitos humanos podem ser definidos como sendo espaços de lutas que devem ser utilizados na garantia de direitos de grupos minoritários, numérica e ou politicamente. Tá? Dessa definição de Heloísa, eu vou destacar alguns elementos para a conversa da gente. A primeira é a ideia que posta na definição de Heloísa que direitos humanos são um processo, ou seja, não é um conteúdo estanque, fechado, definido para sempre ao longo da história da vida. E por ser um processo, ele também permite que faça-se disputas em torno dos seus conteúdos. O segundo é a dimensão de luta que ela apresenta no conceito dela. Ora, ao ela dizer que direitos humanos são espaços de luta, ela está partindo de uma suposição, que eu concordo, de que os processos de luta, se são processos de luta, é porque a gente vive numa sociedade ou em dinâmicas conflitivas. Se a luta é porque tem um conflito, porque se não tivesse conflito não haveria luta. Isso é uma maneira de compreender, uma maneira importante de compreender direitos humanos. Por quê? Nesse ponto, se
se eu concebo que direitos humanos são espaços de luta, o que é que vai acontecer? Significa que eu estou reconhecendo que uma dada formação social, um dado modo como a sociedade está, ela é injusta e desigual. Esse é o primeiro ponto que faz a relação entre o tema dos direitos humanos e as desigualdades. Ou seja, conceber direitos humanos como um espaço de luta significa reconhecer conflitos sociais e significa reconhecer situações de injustiça e desigualdade. Tá? Um outro elemento que eu vou destacar na definição de Luísa é a ideia de grupos. Porque ela diz o seguinte, de grupos minoritários. Eu vou reter a ideia de grupos. Se direitos humanos são espaços de luta na garantia de direitos a grupos, significa que, mesmo que eu usufrua um direito como uma pessoa, como um indivíduo, os direitos humanos como tais, ou as situações de desigualdades a que eles vão tentar responder, eles se referem a situações vividas por grupos numa determinada sociedade. Tá? Isso também é um debate muito importante e não é necessariamente a mesma uma concepção hegemônica do que seja direitos humanos. Se são grupos se colocam estão numa determinada posição social, dentro de uma lógica de conflito e de uma lógica de contradição e luta. Portanto, provavelmente se vai dar desigualdade e justiça dentro de uma lógica de exploração e opressão. Esses são os primeiros pontos que eu gostaria de apresentar. Ou seja, a definição e a compreensão do que a gente tem sobre direitos humanos para poder compreender sua relação com a desigualdade. Um outro ponto que deve é essa dinâmica que eu estou chamando das dinâmicas conflitivas na constituição das desigualdades. Bem, a gente parte desse princípio e que os direitos humanos, como espaço de luta, eles correspondem, numa determinada visão, que é a nossa, a situações de desigualdade e injustiça. Eu acho que no mundo não tem ninguém que não diga assim, tem desigualdade. Bem, reconhecimento de desigualdade todo mundo reconhece. A diferença é saber se se considera ou quando se consideram essas desigualdades justas ou injustas, as causas que as produzem e como é que a gente faz para superá-las ou diminuí-las. Esse último ponto também é um ponto importante, porque é uma diferença considerável entre eu pensar que eu vou fazer ações para diminuir desigualdade ou para superar a desigualdade. Tá? Porque necessariamente as pessoas nem todo mundo, ao reconhecer uma desigualdade, vai considerar que essa desigualdade é injusta. Eu posso dizer que é desigual, eu dizer sim, e daí? Na verdade, é muito recorrente nas sociedades que a gente vive e nos últimos tempos, pensar que a desigualdade, no modelo de sociedade que a gente vive, a desigualdade muitas vezes é vista, inclusive, como um elemento necessário, na medida que seria aquilo que me faria tentar, numa visão bastante individualista, me motivar para mudar, me motivar para sair daquela situação que eu me encontro, ou seja, e que também daria uma ideia de mérito. Tipo assim, se eu trabalho e ganho X e, como é que é o nome? Ruth trabalha e ganha menos X, é porque no mínimo ela é menos esforçada do que eu ou ela tem menos capacidade. Então, para determinadas visões, essa desigualdade ela não seria injusta, ela seria uma desigualdade justa, porque também é meio que a gente vai ver o tempo inteiro aquilo que a gente vive no cotidiano da gente. Até o que é justo e o que é injusto também faz parte de uma lógica de disputa política. O que eu vou considerar justo e o que eu vou considerar injusto vai depender, na verdade, do que eu penso que é uma sociedade e, mais ainda, como eu acho que ela deve ser. Esse é um elemento que eu acho importante a gente ressaltar. As definições que a gente tem, a concepção que a gente tem sobre o que seja direito e igualdade ou justiça, ela não é uma relação só com o agora. Ela é necessariamente uma relação com o modo que eu acredito que deve ser a vida. É uma relação entre um presente, que eu vivo e reconheço a desigualdade, um passado, onde eu atribuo os motivos para que tal desigualdade aconteça, e um futuro onde eu imagino e
desejo que essa desigualdade não mais exista. Então, esse é um processo importante a gente compreender, porque nesse processo, evidentemente, estão, e a gente falando no campo do direito, estão colocados, estão por trás, ou vão derivar, não só projetos de sociedades, mas muito no concreto e no cotidiano da gente, projetos de políticas públicas, que são os modos através dos quais a gente realiza ou tenta efetivar um conjunto de direitos. Tá? Então, para dar um exemplo mais concreto, é difícil dizer, mas assim, um exemplo importante do que eu estou dizendo com relação ao sentido político da ideia de desigualdade e de direitos, eu vou fazer um recorte específico no tempo, que é mais recente. Eu poderia fazer vários, mas eu acho que esse que eu vou fazer agora. Ele é muito significativo para a gente, para mostrar a ligação forte entre o nosso cotidiano e fazer político, do micro ao mais macro possível, e a dinâmica do processo político da sociedade. Esse corte que eu vou fazer é a gente pensar um pouco no que acontece no mundo a partir da década de 1990 do século passado. É muito estranho dizer do século passado, mas é do século passado. Tá? Então, toda vez que eu disser 90 agora, para não botar o 1900, eu estou me referindo aos 1990 do século XX. Tá? Por que eu escolhi essa data? Esse período? Tanto no Brasil quanto no mundo, esse período vai ser marcado por uma mudança importante nas lógicas e na concepção de fazer o debate sobre desigualdade e tudo. O que acontece em 1990? Ou mais especificamente um pouquinho antes. Em 1989, a gente tem a queda do Muro de Berlim. Uma data simbólica, vamos dizer assim, porque é um processo de muito mais longo prazo, então não dá para dizer que as experiências, um número considerável das experiências de sociedade socialista tenham terminado em 89. Não é real, esse é um processo que vem de luta e que vai dar um resultado simbólico, que é a queda do Muro de Berlim, em 1989. Ocorre que, por que esse fato é importante? Porque quando eu apresentei, logo no início, que eu falo da desigualdade como conflito, da concepção de desigualdades e da dinâmica conflitiva, a gente viveu durante um bom período, pelo menos durante todo esse primeiro pedaço do século XX, com uma espécie de disputa muito clara e evidente de duas concepções de sociedade. Teríamos várias, mas de essa tem uma crise enorme. As sociedades socialistas e as sociedades capitalistas. E todas as duas, e nessa concepção também, na própria luta ideológica delas, a gente trabalhava naquele momento com um marco muito forte que havia um conflito e uma contradição entre dois grupos sociais. E essa ideia era muito marcante. Para o bem ou para o mal. Eu gostasse dela, eu achasse que era assim, que, portanto, eu tenho que fazer uma prática política para essa contradição terminar e para a gente não ter mais um conflito de classe, ou eu não gostasse dela e quisesse combatê-la. Então, mas essa era um pensamento, uma disputa ideológica que se concretizava em formas diversas, inclusive em formas de políticas. E uma das formas importantes de políticas, de construção de política, de sociedade e de Estado, era a ideia, digamos, que vai ficar no meio do caminho, estou dizendo, entre uma sociedade de perfil fortemente capitalista e desigual, e uma sociedade socialista, que eram os estados do bem-estar social. O que eram os estados do bem-estar social? Eram estados que, de certo modo, reconheciam o caráter desigual e conflitivo das sociedades e produziam políticas estatais, políticas públicas, no qual essa dimensão era reconhecida, a dimensão da desigualdade era reconhecida. Não é à toa, eu vou voltar um pouco para ele já. Não é à toa que, a partir dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, as experiências de estado do bem-estar social também começam a ser desmanteladas. Elas não se desmantelam apenas por conta do discurso hegemônico até hoje existente de
que não havia condições financeiras, os estados não podiam gastar tanto, Bem, isso é um ponto de vista. Mas elas também se desfazem, porque na medida em que a contraposição de dois modelos de sociedade parece desfeita naquele momento, você também não tinha necessidade de ter uma política, as forças políticas de contenção das relações conflitivas, elas se tornam mais fortes e, portanto, ganham uma determinada luta. Se você quer parar aqui no Brasil, o Brasil nunca foi um Estado de bem-estar social, mas tentou através, pelo menos do lado da movimentação social, o desenho da Constituição de 88. A Constituição de 1988 é uma Constituição, se a gente falar a quantidade de direitos que tem ali, a concepção de direito e de cidadania que tem na Constituição de 88, ela só se realizaria no Estado de bem-estar social. Agora, isso é exatamente 1988, a Constituição é promulgada, ano 90, você tem uma política mundial de diminuição do tamanho do Estado, o Estado, em vez de ser de bem-estar, passa a ter que ser o Estado mínimo. Portanto, até hoje a gente vive nessa tensão na sociedade brasileira em nunca ter realizado minimamente o que era a Constituição de 88, dado que ela pressupunha um outro formato de Estado, um outro formato de política. Então, esse é um elemento assim, que eu acho que é muito importante a gente ter no debate de desigualdade. Por quê? Porque nos anos 90 também, o que vai ocorrer é um deslocamento muito grande, e não apenas um deslocamento do ponto de vista discursivo, ou nos estados nacionais, mas um deslocamento na concepção da política internacional, sobre o que é desigualdade, sobre como se combate a desigualdade, qual a relação de desigualdade com pobreza. Nos anos 90, se antes se constituíam políticas, ou se tentavam constituir políticas de Estados, em que a desigualdade era percebida numa lógica de conflito e, portanto, de antagonismo, e que para isso eu teria que entender uma relação, ou seja, a desigualdade se produzia numa relação, tá? X tem mais, Y tem menos. Nos anos 90, com esse cenário político e muito mais coisa que aqui não dá para a gente trabalhar, o que vai acontecer é que a desigualdade começa a ser equalizada, ou virar quase que sinônimo de redução de pobreza. Na hora que eu penso em redução de pobreza, e não mais uma dinâmica conflitiva, eu estou olhando apenas, eu posso olhar apenas um campo ou um lado da relação, eu posso abstrair um outro lado da relação. As políticas estatais, as políticas públicas que são pensadas na lógica de uma desigualdade, de conflito, a partir da relação de dois grupos, elas tendem a ser o que a gente chama de políticas distributivas. Ou seja, se eu penso que aquela situação de desigualdade ela é criada não apenas a partir da distância do segmento explorado, oprimido, para um segmento explorador opressor, mas dessa relação. Então, por exemplo, eu construo políticas públicas e concepção de sociedade em que essa brecha tem que ser diminuída através de ações vinculadas aos dois grupos. Vou dar um exemplo. Até hoje os países nórdicos, tipo Dinamarca, Noruega e Suécia, eles são estados de bem-estar social. Alguns outros não, mas eles continuam sendo. E eles são sociedades que não só têm políticas, as chamadas políticas sociais, educação, saúde, moradia e previdência, mas eles também têm uma concepção de política e de construção de sociedade que afeta até os modos como se dá as relações salariais entre as empresas. Nas empresas, tanto em algumas empresas dos países Noruega, Suécia e Dinamarca, recentemente, a diferença entre o salário mais alto e o salário mais baixo não chega, às vezes, a 4 vezes mais. No caso do Brasil, a gente nem pensa que isso pode ser, mas não chega a 4 vezes mais. Então, você tem não apenas uma política estatal, mas um modo de pensar a própria organização, o que é isso? Isso é uma lógica mais distributiva, quando eu estou pensando na relação. Ninguém ganha tanto, nem ninguém ganha tão pouco. Você chegaria numa dinâmica mais igualitária. A Inglaterra foi um dos países foi um dos primeiros países europeus, que eram os países de bem-estar social, a desmantelar o seu estado de bem-estar social. E aí, uma pesquisa de 2001 diz o seguinte, que em 1979, ou seja, antes desse desmantelamento,
0,01% de quem ganhava mais, o percentual na sociedade, 0,1% de quem ganhava mais, ganhava em torno de 1,3% de toda a massa salarial. Tá? Então, se você juntasse toda a massa salarial, os mais ricos, que era 0,01%, ganhavam 1,3% dessa massa salarial. Em 2011, esse mesmo 0,01% já recebia 5% de toda a massa salarial. Se continuar sem mudança nenhuma, a tendência é que em 2030, esse mesmo 0,01% dos mais ricos receba até 14% da massa salarial do mês. Ou seja, continua uma escala de crescer desigualdade e não de diminuir desigualdade. Bem, vamos chegar no Brasil. O que a gente pode pensar? O caso brasileiro, ele tem exemplos importantes para a gente compreender essa lógica de diminuição de redução de desigualdade, ao invés de redução de pobreza, ao invés de uma política mais pesada de redução de desigualdade. Mas não é só o caso brasileiro, não. Nos anos 90, por exemplo, o Banco Mundial, que era um dos organismos que mais produziu desigualdade no mundo, quando não produzindo, ele tinha como meta, e tem todas as chamadas metas do milênio, redução de pobreza como missão. Ele produziu pobreza, depois ele vai reduzir a pobreza que ele mesmo produziu, mas é verdade, na perspectiva. Tem escrito na série tudo, na placa. Bem, quando a gente pensa que essas, se não são políticas distributivas, as políticas de redução de pobreza, elas realmente conseguem, em certo plano, operar sem mexer na lógica da relação. Ou seja, eu produzo políticas para as pessoas que estão em determinada situação de pobreza, sem que necessariamente isso faça com que o grupo social que se apropria de todos os bens, né, perca. É possível fazer isso. Eu vou dar 2 exemplos e vou dizendo logo que não é que eu não acho importante e fundamental que essas coisas aconteçam. A minha crítica a essas políticas de redistribuição e de redução de pobreza é que elas chegam no limite, mas evidentemente que elas melhoram a vida das pessoas. E eu vou dar, os 2 exemplos que eu vou dar é o seguinte: é possível ter uma política minimamente sustentada de aumento do salário mínimo, considerável. É possível. Sem que isso altere a desigualdade. Porque o que é uma política que poderia alterar a desigualdade se a gente for pensar nessa relação com o salário mínimo ou com o rendimento? Taxação de grandes fortunas. Taxação de grandes fortunas é uma política distributiva, na medida que eu utilizaria esse dinheiro para criar um mínimo patamar de igualdade social. Um outro exemplo é bem concreto, e parece que não tem nada a ver, mas que ele demonstra para mim, talvez com maior clareza, como é que a gente diminui a pobreza sem desfazer a desigualdade, como isso está na concepção da gente, assim. Por exemplo, é o caso, se a gente for pensar no programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é que ele me chama a atenção, para a faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos, ou seja, a habitação de interesse social. Quando vocês entrarem no programa, vocês vão ver que o tamanho da casa ele está limitado, ou seja, para 0 a 3 salários mínimos, o tamanho da casa é até 42 metros quadrados. Se a gente pensar assim, claro, isso está correto. Por que está correto? Bem, porque não tem espaço para construir casa para todo mundo, então a casa é subsidiada, ela tem que ser pequena. Por que a pessoa precisa de uma casa tão grande? Se tem 40 metros quadrados, é pequena. Porque precisa. Isso é uma lógica. Eu posso construir moradia popular assim. Eu poderia construir de outro jeito, limitando o tamanho da posse de terrenos urbanos possíveis, limitando o tamanho para cima do empreendimento. Ou seja, não pode, por lei, não poderia existir, não existe essa lei, entendeu? Não poderia existir nenhuma casa com mais de 100 metros quadrados. Isso altera a minha lógica, porque eu também vou criar mais espaço para que todo mundo tenha casa de 100 metros quadrados. Então, essa dinâmica que eu queria mostrar a vocês, que ela é diferente, tá? E além disso, assim, para a gente entrar agora nesses números que estão aí,
Além disso, a gente tem uma lógica que a gente articula crescimento econômico ou aporte financeiro, ou essa lógica financeira, como aquilo que vai fazer necessariamente a redução da desigualdade ou mesmo a redução da pobreza. Sejam as políticas todas, as políticas inclusive distributivas, elas se baseiam na lógica que quanto mais crescimento econômico você tiver, mais chance você tem de reduzir pobreza. A gente vai olhar os dados agora, alguns dados que eu trouxe para vocês, a partir de uma análise que tem como postulado, ou pretende mostrar que a relação não é exatamente assim. E que a relação entre desigualdade e pobreza, ela entre desigualdade e direito, ela é bastante complexa. Vou tentar agora chegar ao momento do PowerPoint que eu estava tentando educar. Todo mundo já ouviu falar do coeficiente Gini? O coeficiente Gini, que evidentemente eu não vou fazer a conta porque eu não sei, a medida que se usa foi um cara italiano chamado Secondo Gini, que criou esse negócio aí, uma conta enorme, muito para a gente também não interessa como chega na conta não. E ela é a medida considerada padrão de desigualdade, e geralmente desigualdade de renda. Então ela é utilizada em tudo. Porque, só uma coisinha antes, porque eu trouxe números aqui, e eu acho importante a gente. Primeiro, números são importantes, sabe? Porque eles não são a verdade última das coisas, mas eles são importantes. No mínimo porque as políticas públicas são feitas a partir disso. Então, o censo, por exemplo, ele serve muito de construção de política pública. Eu acho importante a gente compreender esses números e poder fazer a leitura diversas deles, das que a gente encontra. Bem, o índice Gini é esse número que se faz uma conta lá e que se chega a essa ideia, né? Quanto mais próximo de zero for o coeficiente de uma determinada situação em relação à desigualdade, mais próximo da igualdade completa está. Quanto for mais próximo de 1, mais próximo da desigualdade. Um outro indicador importante, que tem a ver com o que a gente lida cotidianamente, é o indicador de pobreza. Como eu disse a vocês, no Brasil a gente trabalha muito mais na lógica da política estatal, da diminuição da pobreza, do que da diminuição da desigualdade. E você pode, no IBGE, eles mesmo assumem, o Brasil trabalha com o conceito de pobreza absoluta. Vocês vão ver, o conceito de pobreza absoluta, ele tira a dimensão relacional que eu tinha falado antes. Por quê? Porque o conceito de pobreza absoluta estabelece um parâmetro a partir do qual eu digo X é pobre, X é muito pobre. Porque, como diz aí, é um número que se cria que se vincula a quanto é necessário para você manter as necessidades vitais da pessoa. Em 2010, na época do censo, se considerava a pobreza absoluta pobres, né? Era aquelas famílias com renda per capita de até R$140, e extremamente pobres até R$70. Tá? Antes, eu vou dar uma puladinha, só que existe outro conceito. Então, pobreza relativa, que vai aparecer já. O conceito de pobreza relativa é usado, por exemplo, nos países da Europa. E ele sim mantém uma dimensão relacional, porque o que é pobre está relacionado ao conjunto de um modo de vida de uma dada sociedade. Isso vai dar uma diferença que a gente vai ver já. Então, quando a gente olha os domicílios extremamente pobres, e aqui eu já vou introduzir para porque dá comigo, eu estou falando do negócio que não está aqui. E aqui eu vou introduzir duas coisas importantes. Não é apenas o rendimento ou o crescimento econômico que define a desigualdade, as dimensões de sexo e de raça, porque está com raça, porque eu utilizo a linguagem do IBGE, as dimensões de gênero e de raça, elas fazem um efeito importante para o bem e para o mal. Né? Se a gente olhar, a gente vai ver que no Brasil, em 2010, apenas 1,7% de homens brancos eram responsáveis por domicílios extremamente pobres. Mulheres com 77%. A diferença aqui é pequena, porque a gente está lidando com família, então o rendimento do marido também é contra essa divisão. Quando a gente vai para a população negra, a gente tem um aumento muito maior. 5,29% dos homens negros que tinham famílias extremamente pobres, 5,99% de mulheres negras que tinham famílias extremamente pobres. Aqui
Mesmo que o percentual seja pequeno, a comparação entre a população branca e a população negra demonstra o quanto a população negra é mais pobre. Essa mesma lógica, a gente vai ver nos domicílios pobres, né? Se mantém mulheres e homens brancos nessa faixa de 3 a 4%, e negros 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Ou seja, a questão racial, ela é fundamental na construção da desigualdade do Brasil. A gente pode, no próximo que a gente vai olhar, é aquele conceito de pobreza relativa. Então, veja só como já muda. Se pobreza absoluta exigir quem é pobre é quem ganha até 140 mensais em R$2 mensais em 2010, se fosse feito por pobreza relativa, já subiria na conta do próprio IBGE. O valor seria, em 2010, 255 per capita. Se eu trabalho com o conceito de pobreza relativa, eu aumentei, inclusive, o número de pobres da sociedade brasileira, porque eu estou pensando no conjunto. Tá? E aí pode ser isso aqui. E aí, mas aí continua mantendo a mesma situação, ou seja, os domicílios chefiados por sejam mulheres brancos, eles são muito menos pobres, quase a metade, vamos dizer assim, é quase o dobro a diferença do que os domicílios de mulheres negras. Outro dado que eu acho que é importante, esse aqui, pode pensar isso? Esse aqui, ele era para estar junto, mas tudo bem. Eu vou fazer um comparativo para mostrar aqui como a gente consegue perceber, sim, a diferença que a gente viu no outro, que era a diferença de sexo, a questão de gênero como afetando as condições de pobreza. Porque no outro, como era família, eu podia ser uma chefia feminina, mas se ser casada com alguém que ganhasse mais. Então, na hora que eu sou responsável pelo domicílio, mas na hora que junta o meu salário com o do marido, faz a conta. Aqui é rendimento nominal mediano mensal do processo. O rendimento nominal é quanto? Eu recebo mediano, digamos assim, a média eu junto com o valor de todo mundo, divido todo mundo. O mediano é aquele valor que tem maior frequência de quantas pessoas recebem. E eu acho isso aqui muito interessante. Aqui são os dados da região Nordeste, 2010, vencimentos recebidos entre homens e mulheres, mediano. Então, o que a gente vê? Absolutamente igual. O Nordeste é uma sociedade bastante mais pobre que o Sudeste. Então, todo mundo recebeu 510 em salário mínimo de 2010. Vamos ver o Sudeste. O que acontece com o Sudeste? O Sudeste é a região mais rica que o Nordeste. Os rendimentos, primeiro, já são maiores, e segundo, a diferença entre homens e mulheres aparece. É terrível o que eu vou dizer, mas é uma frase curta. A pobreza iguala. É titã, sabe? Miséria em qualquer canto, riqueza são diferentes. Então, quando a gente, inclusive se a gente olhar aqui, se a gente olhar a diferença, só pega no Sudeste, né? Se a gente pegar os estados, a diferença de rendimento entre os homens e as mulheres no Sudeste é maior do que a diferença entre mulheres do Sudeste e mulheres do Nordeste. Aqui, no diferencial, a questão de gênero, como é uma sociedade com mais recurso financeiro, essas diferenças tendem a aparecer, a diferença de gênero consegue aparecer. Essa tabela é o seguinte, ela pega as lógicas, a distribuição, e aqui ainda per capita novamente, tá? Distribuição de pessoas residentes nos domicílios por raça e sexo, segundo a classe de rendimento per capita mensal. E aqui era por salário mínimo. Aqui esses dois primeiros quadrados são mulheres e homens branco, o segundo preto e o segundo pardo. Esse eu não consegui juntar para fazer a população negra. Isso aqui tem uma menorzinha, até um oitavo do salário mínimo per capita, mais ou menos R$65, eu acho, uma coisa assim. Tá? Aí olha, quando a gente olha novamente, olha a diferença. Dá para ver? Aqui a questão racial é muito clara. 2 e pouco homens e mulheres para participar quase o dobro. Tá? Isso aqui é a faixa menor, vai para o fim. A faixa maior é exatamente o inverso. Mais de 10 salário mínimo per capita por mês. Significa que alguém na época ganhava 5.100 sozinho por mês per capita.
quase 7 vezes menor. Nos estratos de rendimento menores, o dobro deles, 13 partes estão representados em quase o dobro. No de baixo, mais que o dobro, quase 4 vezes. Aqui a gente encontra a diferença. Mas é pouquinho, mas é muito significativo. Aqui é que a gente vê onde está a desigualdade. A gente não vê desigualdade no conjunto da massa salarial. A gente vê desigualdade quando olha para o topo e para a base da pirâmide de rendimento. Porque é ela que vai demonstrar onde estão, na verdade, as pessoas e que fatores contribuem para estar nessa situação. Nesse caso aqui, a questão racial não tem o que discutir, assim, tá bom, isso é verdade. Então a gente vai seguir, mas só um pouquinho. É uma relação que eu acho que, outra coisa, Denise vai entrar mais um pouquinho que eu nessa história, mas uma coisa que é muito importante também. A gente pensa o seguinte, é um discurso recorrente que anos de estudo ou levariam a que as populações, que as pessoas tendessem a ter uma situação melhor ou equalizassem ou diminuíssem as suas desigualdades. Digamos assim que, com certeza, anos de estudo leva, uma escolaridade leva a uma condição de vida melhor. Mas as dimensões raciais de gênero afetam na construção da desigualdade, ou na possibilidade. Porque se a gente for olhar aqui, por exemplo, pessoas pretas de parto, isso é bem parecido. Eles recebiam, com 4 anos, até 4 anos de estudo, eles recebiam 21,3% e 27,9% a menos que o salário mínimo branco. Vai lá para o final, Esther. Vamos para cá. Aí era 21, né? Pretos com mais de 12 anos de estudo recebiam 30% a menos que a população branca com a mesma escolaridade e, no caso dos partos, 26% a menos que a população branca com a mesma escolaridade. É porque não dá para a gente falar que eu estou um pouco rápida, mas esse percentual ele vai aumentando. Ou seja, novamente é a mesma lógica que eu apresentei com relação à pobreza, daquele salário do Nordeste de mulheres. Quanto mais se escolariza, mais a diferença de rendimento vai aparecer. Não é que pretos e pardos não devem se escolarizar. É que a sociedade não vê este apenas como um elemento que não é só a escolaridade que leva à diminuição da desigualdade. Ela pode melhorar a condição de vida, ela pode reduzir a pobreza, mas na sociedade brasileira ela não reduz a desigualdade. Agora vem para as mulheres, que é aproximado, mas é a mesma lógica. Mulheres com até 8 anos de estudo recebiam 38,7% a menos que os homens com a mesma escolaridade. Mulheres com mais de 12 anos de estudo recebiam até 42% a menos que os homens com a mesma escolaridade. A gente não precisa nem muito comentário, só um pouco, né? E agora, no final, para terminar mesmo, eu só vou trabalhar uma outra dimensão super rápida, gente. Que é um tipo de relação entre direitos, para demonstrar que é uma relação muito forte entre. A gente não pode conceber direitos humanos como podendo ser efetivados de modo separado, ou seja, o direito à educação ele não vai se efetivar se um conjunto ou outro de direitos também vai se efetivar, porque a gente consegue a integralidade das pessoas e, evidentemente, dos direitos humanos. Então, aqui tem uma definição, e aí o que eu trouxe para vocês? 2 observações novamente para seguir com a força da dimensão racial na construção da desigualdade no Brasil, e também para demonstrar o que eu estou chamada área de direito à cidade, como ela é importante e como ela também é construída de modo desigual, ou seja, não é apenas a questão do rendimento em si, mas para o acesso à cidade e à moradia, é afetado não apenas pelas condições financeiras, mas pela dimensão racial. Aglomerado normal, eu vou simplificar, é ocupação em favela, tá, gente? É muito bonita essas palavras, mas é ocupação em favela. E ocupação em favela irregular, tá? Porque não é apenas um bairro pobre que não tem calçamento, é uma área completamente de ocupação irregular. Então, eu trouxe alguns dados, no caso, eu vou trabalhar um pouco com dados de São Paulo, mas em 2010, 6% da população brasileira morava em aglomerados urbanos. Esses aglomerados são, as favelas e ocupações são processos urbanos. Então, evidentemente, em número absoluto, o Sudeste tinha mais população morando em aglomerados urbanos. Mas a região metropolitana de Belém apresenta um número absurdo, que é
52% de todos os seus domicílios estão em aglomerados normais. Em Belém. É a situação mais grave de todas as metropolitanas. Pode passar. E aí eu peguei só São Paulo e a gente vê o seguinte, novamente, 60,64% das pessoas que moram nos aglomerados subnormais de São Paulo são negras. E aqui é pretos e pardos. Considerando toda a população branca que mora na cidade de São Paulo, 6,8% mora em aglomerados subnormais. Considerando toda a população negra, preta e parda, 18,6% mora em aglomerados subnormais, é quase 3 vezes mais. Tá? Eu vou passar. Esse, por último, essas características do entorno urbano. Eu separei porque características do entorno urbano são alguns elementos que fazem parte da identidade da cidade, que são muito importantes, inclusive a gente às vezes não pensa como eles são importantes. Esse primeiro aqui, inclusive, eu peguei por dois motivos. Primeiro que era importante, numa pesquisa, eu nunca tinha percebido como é importante essa identificação do logrador, e no curso passado, uma coisa que o Esther falou sobre direito à educação vinculado a essa escola, a importância de você ter a identificação do logrador. O que é que a gente vê no Brasil? No Brasil, 64%. Vê como a gente pode ler o número. 64% dos domicílios, os responsáveis declaram como branco, possuem identificação do logrador, ou seja, tem endereço. 53% dos domicílios, no caso de pretos, e 51,9% no caso de pardos. Aí eu posso falar esse número e dizer, não, mas é quase assim, mais ou menos, não é muito distante não. Mas eu posso olhar o número de pretos e pardos e pensar, metade da população preta e parda do Brasil mora em lugares que não tem identificação do logrador. Eu faço a leitura inversa. Não tem identificação do logrador não significa que a pessoa não tem endereço e que, portanto, ela não tem acesso ao conjunto fundamental do turismo. O outro, existência de calçadas. A gente vai ver a mesma manutenção da lógica da desigualdade. Então, no caso de brancos, 72%, 71,5%, tem. Aqui é um pouco melhor, né? Que tem calçada, então, mas também é muito lugar que você pensar que em torno de 40% da população não mora em lugar que não tem calçada. Mas calçada não quer dizer nada, a pessoa quer dizer muita coisa na vida, especialmente na vida das mulheres. Tem um significado fundamental, além de ter um significado simbólico, porque a calçada é o momento em que eu transito, é um espaço entre o público e o privado. Então, a calçada tem sentido na vida das pessoas. A calçada é um lugar que eu posso, numa cidade como São Paulo, é difícil. Mas em lugar, a calçada é um lugar de encontro. Quando você não tem calçada, imagina que é uma mulher carregar a criança, levar a criança para a escola e fazer as compras sem calçada. Arborização. A gente vai manter os mesmos percentuais. Tá? Mesma coisa. Então, significa que o direito à cidade, da população negra no Brasil, ele não é realizado. E, por fim, gente, é quase terrível esse conceito de que a gente pense que existem a situação do esgoto a céu aberto. Mas ela existe, ela é concreta, e ela, é pouquinho. Primeiro, não devia ter ninguém morando num lugar que tivesse esgoto a céu aberto. Segundo, o percentual do preto e pardo, do pardo é 16%. Demonstra que é o dobro da população branca. A população preta e parda vive em domicílios com esgoto a céu aberto, é o dobro, um pouquinho mais da população branca. Então, isso é uma coisa muito grave. Isso tem uma lógica de acesso direito. O esgoto a céu aberto, por exemplo, quando chove, significa que vai ficar aquele horror. Como é que a criança vai para a escola? Esses exemplos que eu trouxe para vocês, esses números, a gente teria muito mais, mas eu já passei muito do meu tempo, tem essa ideia para a gente, né? Tem essa ideia de a gente entender que não é possível a gente pensar direito descolado da superação da desigualdade e nem pensar que é possível a gente conseguir grandes avanços no direito, na efetivação do direito X, quando o conjunto dos outros direitos não são vividos de modo efetivo. E além do que, a gente, terminando mesmo, eu acho que a gente tem que pensar o quanto, às vezes a gente diz assim, a população branca tem mais, se a gente pegar assim, direitos que a população negra no Brasil. Eu não acho que a população branca tenha mais direito, eu acho que ela tem privilégio, porque uma sociedade, para realizar a própria noção de direito em sua plenitude, ela só pode pensar que esse direito só existe quando todo mundo tem direito.
Enquanto não tem, o que a gente tem é uma sociedade ignorante. E essa ignorante é baseada na desigualdade. Obrigada, gente.